Em janeiro, nós mostramos aqui no Bom Dia DF a situação dos moradores de Taguatinga que ficaram sem lugar para morar depois que um prédio desabou. Você lembra disso? A partir de agora, você vai ver esse e outros assuntos que marcaram o DF nesse ano. A retrospectiva 2022 está no ar. O ano mal tinha começado. Do dia para a noite, moradores de um prédio em Taguatinga perderam quase tudo o que tinham. A estrutura desabou e 24 famílias ficaram desabrigadas. O térreo desapareceu. Um vídeo gravado por uma testemunha mostrou o momento exato em que a estrutura foi ao chão. A imagem é impressionante. Sai todo mundo aqui, sai, você também sai. Tô falando, sai daqui. O marido da Neide trabalhava numa oficina que funcionava embaixo do prédio. Foi ela que alertou o corpo de bombeiros sobre o risco de desabamento. Às vezes eu fico procurando esse incentivo dentro de mim que me impulsionava. E eu vejo que foi Deus. E quando o assunto foi criminalidade, nem os mortos ficaram livres da ação de bandidos por aqui. Em janeiro, ladrões furtaram placas de cobre que identificavam os túmulos no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga. Até as coroas de flores foram levadas pelos criminosos. Vários túmulos ficaram assim, apenas no concreto. A vida começou a voltar ao normal no início de 2022, depois de mais de 2 anos de pandemia. Em 12 de janeiro, mais um passo foi dado na vacinação contra a Covid-19. Crianças de 5 a 11 anos começaram a ser imunizadas no Distrito Federal. Os pais correram para os postos de saúde para proteger os pequenos. E na medida em que novas vacinas chegavam, a campanha era ampliada por idade decrescente. Mas a gente também lembra que antes da vacina chegar no braço das crianças, muitas pessoas morreram por causa da Covid-19. E foi para homenagear essas vítimas que Brasília ganhou um memorial dedicado a elas, no Senado Federal. Foi o primeiro monumento no país em memória dos mais de 500 mil brasileiros que morreram. Foram instalados 27 prismas de mármore iluminados internamente. Cada prisma representa uma unidade da federação, os 26 estados e o DF. O memorial foi uma iniciativa da CPI da Covid, que investigou ações do governo federal na pandemia. Fevereiro começou com um pedido de socorro de pais e mães de estudantes de escolas públicas. Mais de 200 crianças ficaram sem ir para a creche lá em Ceilândia. O motivo? O GDF suspendeu o convênio com 2 instituições. Pais e funcionários foram pegos de surpresa. Eles deram de cara com um aviso no portão que informava que a decisão de encerrar o contrato foi da Secretaria de Educação e que deveriam procurar a Regional de Ensino para realocar os filhos em outra unidade. O CEPI, Pés Brancos e o Instituto Paz e Vida foram as creches prejudicadas com a ação do GDF. Com o encerramento das atividades, 60 funcionários foram demitidos. E em fevereiro, o DF conheceu a beleza da Rio, uma arara que apareceu voando entre os carros na EPNB. A Rio é uma arara canindé. Ela deu um susto no dono quando voou bem baixinho perto dos veículos. A ave mora com a família no Parkway há 2 anos, mas é criada de forma livre e chega a voar mais de 2 quilômetros longe de casa. Muitos motoristas ficaram surpresos e, claro, registraram o momento. Em março, mais uma polêmica na educação. Alunos de uma escola militarizada em Samambaia foram punidos porque não estavam usando o uniforme adequado. As famílias dos estudantes punidos disseram que não tinham dinheiro para comprar a roupa e que o governo tinha prometido entregar os uniformes em 2020, mas até março de 2022 não tinha cumprido a promessa. Março também foi marcado pelo caos na saúde pública. Pacientes denunciaram a superlotação nos hospitais públicos. Faltavam cadeiras para os acompanhantes e macas para os pacientes. A Secretaria de Saúde confirmou a situação no pronto-socorro. As imagens são dramáticas. Pacientes que deveriam estar em leitos passaram a noite em cadeiras. Muitos cansaram de esperar atendimento e foram embora.
março, a Polícia Civil prendeu o influenciador digital Kleber Moraes, suspeito de explorar jogos de azar, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Klebin, como é chamado, tinha mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais e também ficou conhecido com publicações de vídeos de carros esportivos e manobras. Isso era vitrine para vender rifas de carros de luxo. Ele chegou a anunciar o sorteio de uma picape avaliada, segundo ele, em R$150 mil. Foi em março também que um personal trainer agrediu um sem-teto em Planaltina. O caso foi muito comentado no DF porque um vídeo circulou nas redes sociais. A imagem mostrou o momento em que o personal começou a bater no homem com socos e chutes. E amanhã você acompanha mais um capítulo da retrospectiva 2022 do Distrito Federal. Até mais!